Fala aí, meu querido. Bora continuar? A última questão que nós fizemos foi a questão 6. Tá aqui. O FMG, questão aberta. Agora a gente faz a questão 7, UEL, Universidade Estadual de Londrina. Então vamos ler o texto primeiro, depois a gente volta para ler comentando cada uma das partes que compõem o texto, para você perder aquela ideia de que o texto não serve para nada. Não, o texto não está aí por enfeite, ele pode ou não te ajudar, mas pressupõe que você tem um conhecimento mínimo sobre o teórico que está a perguntar. Então tá lá, leia o texto a seguir. As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, mas como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem mediata ou imediatamente das impressões que lhes correspondem. David Hume, Tratado da Natureza Humana. Até agora, as questões de David Hume, ou a obra é o Tratado da Natureza Humana, ou a obra é Investigações acerca do Entendimento Humano. Até o presente momento estamos seguindo essa regra, já para você entender que as obras utilizadas em David Hume são obras clássicas, dificilmente isso vai mudar. Mas pode surgir outra obra, mas veja, a teoria do cara não vai mudar. A teoria dele vai seguir um princípio fundamental, que é toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Então ele diz assim, vamos compreender o texto agora. Agora sim. As ideias produzem as imagens de si mesmo em novas ideias. Ele está querendo dizer o seguinte: toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. E essas ideias que derivam das impressões ficam armazenadas na memória sob a forma de ideia vivida. A imaginação, ela cria ideias, mas ela cria ideias a partir da associação de ideias vividas. O que significa dizer que a mente humana em David Hume está limitada à minha experiência. Então, quando ele diz que as ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, ele está querendo dizer que das ideias vividas podem derivar ideias criadas. Eu posso inventar, criar coisa a partir de ideias vividas. É isso. Mas, como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem imediato ou imediatamente das impressões que lhes correspondem. Ele quer dizer o seguinte: se você tem uma ideia criada, e essa ideia criada nada mais é do que uma associação de ideias vividas, em última instância, essas ideias criadas, ao serem decompostas, você encontra a origem dessa ideia. E a origem dessa ideia, que é a ideia vivida, remete à impressão. Então, no final, mesmo as ideias criadas são ideias que dependem das impressões. Se a gente pegar a teoria do David Hume, a gente sai daqui da página 4 e nós vamos lá para o finalzinho. Nós temos esse quadro aqui, a ideia de esfinge, por exemplo. Esfinge é uma ideia fictícia, ou seja, é uma figura da mitologia grega que não existe na realidade. É uma invenção. Está aqui a esfinge. Está aqui, A esfinge ela é composta por corpo de leão, asas de pássaro e cabeça de mulher. Então eu pego a ideia de leão, a ideia de pássaro, a ideia de mulher, junto essas coisas, crio um elemento, que é esta figura aqui. Chamo essa figura de esfinge. Então se eu pegar a esfinge e decompor as ideias que compõem a esfinge, eu chego à ideia de corpo de leão, asas de pássaros e cabeça de mulher. E aí eu consigo perceber que mesmo a ideia criada da imaginação derivou das impressões, e é exatamente isso que o texto está dizendo para você. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Mesmo as ideias criadas dependem das ideias vividas para existir na mente humana. Então a mente humana está limitada às experiências do indivíduo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade em David Hume, considere as afirmativas a seguir. Se liga. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade, em David Hume, considere as afirmativas a seguir. Então ele começa assim:
Geralmente, olha, ele está falando que geralmente. Geralmente quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente as ideias simples, no seu primeiro aparecimento, derivam das impressões simples que lhes corresponde. Então tá. Que cor é essa aqui? Rosa. Isso aqui é pai de menina, né? Rosa. O rosa, esse rosa aqui, são quantas cores? Uma. Então, eu tive contato com o rosa e passei até a ideia de rosa. Então, a impressão simples gerou uma ideia simples. Tá, tranquilo. Mas eu posso pegar esse rosa e perceber que esse rosa está em meio a uma série de outras cores. E eu posso perceber em meio a essa série de outras cores o rosa. Então aqui é de uma impressão complexa, porque eu não estou vendo só rosa, eu estou vendo várias cores. Eu extraio a ideia de rosa. Então quer dizer que uma ideia simples ela pode derivar de uma impressão simples, como ela pode derivar de uma impressão complexa. E ele diz, geralmente as ideias simples no seu primeiro aparecimento derivam das impressões simples que lhe correspondem. Então esse item ali é verdadeiro. Tanto ele é verdadeiro que quando a gente pega a aula teórica, tem esse esquema aqui onde eu digo as impressões simples originam ideias simples. As ideias simples derivam das impressões simples. As ideias complexas originam ideias complexas que derivam de impressões complexas. E o que são ideias complexas? Ideias complexas é a junção de ideias simples. Então, camarada, esse item aqui, ele é verdadeiro. Se esse item é verdadeiro, a gente já coloca ele aqui como verde. Já sabemos que o item 1 é verdadeiro, nós eliminamos o item C e eliminamos o item E. Claro, a gente tem a prerrogativa de que o item está correto. Então o item 1 está verdadeiro aqui, aqui, aqui. O item 2 aparece em 2. Aqui não resolveu muito nosso problema não. Então vamos continuar. A conexão entre as ideias e impressões provém do acaso. O acaso. O acaso é uma coisa que pode ou não acontecer. De repente aconteceu. Por favor, né? As ideias, a conexão entre ideias e impressões não deriva do acaso. Ela é regra. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Isso não é acaso, é regra. Então esse item está incorreto. Retoma a leitura dele, leio ele todo. A conexão entre as ideias e as impressões provém do acaso. Não. De modo que existe uma independência das ideias com relação às impressões. De modo que existe uma independência das ideias, as ideias independem das impressões? Não. Então todo esse item aqui ele está o quê? Incorreto. Se ele está incorreto, nós eliminamos a letra A. Questãozinha puxada, hein? Mas a gente elimina também a letra D. Já achamos que o item 3 tem que ser incorreto. Vamos ver. As ideias são sempre as causas das impressões? É claro que não. As ideias são sempre as causas das nossas impressões? Não. As impressões, as nossas impressões são causas das ideias, é o contrário. Então esse item aqui está falso. E por fim, sabemos que o item 4 é verdadeiro, mas precisamos saber se realmente é verdadeiro. Assim como as ideias são as imagens das impressões, é também possível formar ideias secundárias, que são imagens das ideias primárias. Então ideias primárias, ideias secundárias. Essas ideias aqui permitem, a partir da imaginação, a partir do poder e da atividade da imaginação, criar ideias secundárias. Em última instância, todas elas derivam das impressões. Então esse item é verdadeiro. Se esse item é verdadeiro, a gente ficou com letra B de bom. E adivinha, meu camarada, o que é bom? Ele é amarelinho, tem coco, ele é delicioso. Quindim. Questão 8. UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mais uma instituição pública. Bora! Sim, se é pública, aqui você estuda de maneira gratuita, sem pagar nada. Pessoal, olha o tamanho desse texto, ele é enorme, né? Ele é enorme. Eu vou precisar ler o texto.
Aí depois de ler o texto, a gente parte para a sua compreensão e depois partimos para a resolução. Não vou ler na tela. A tela fica um pouco distante para mim, porque eu preciso de espaço para trabalhar, então eu vou ler na minha folha. E você acompanha a leitura e depois eu venho assinalando. Se liga aí. Os fatos, os fenômenos, que são os segundos objetos da razão humana, não são determinados da mesma maneira. Nem nossa evidência de sua verdade, por maior que seja, é de natureza igual ao precedente. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito concebe com a mesma facilidade e distinção como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele não nascerá. Podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente. E a obra de David Hume é a investigação acerca do entendimento humano. Essa questão em relação às outras, ela tem uma coisa curiosa. Ele não diz assim, assinale a alternativa correta ou assinale a alternativa incorreta. Ele diz assim, no trecho acima, Hume contrasta os fatos a que outro grupo de objetos da razão. Veja que ele fez uma pergunta, e a pergunta é: Hume faz um contraponto dos fatos com outro grupo de objetos da razão, e ele quer saber qual é esse grupo de objetos. Eu tenho fatos, eu tenho fenômenos naturais, e eu tenho outro grupo de objeto da mente humana, que está na mente humana. Que grupo que é esse? Calma, vamos então agora entender o texto. Ele diz assim, os fatos, os fenômenos naturais, aquilo que ocorre na natureza, que são os segundos objetos da razão. Então parei. Os fatos não são os primeiros objetos da razão. Eles são os segundos objetos da razão. Os fatos, que são os segundos objetos da razão, não são determinados da mesma maneira. Nem nossa evidência de sua verdade, por maior que seja, é de natureza igual a precedente. Tá. Para David Hume, os objetos primários são as ideias. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Então eu tenho a experiência, essa experiência imprime na minha memória uma ideia vivida. E fora da mente humana, eu tenho o fato. Então eu tenho a mente humana e essas ideias, elas vieram da minha experiência. Só que os fatos, os fenômenos naturais, que eu posso ou não ter experiência com eles existem independentemente das minhas ideias. Quando eu articulo as ideias dentro da mente humana, eu não admito contradição, porque a mente ela opera dentro de uma lógica e dentro de uma coerência. Agora os fenômenos, os fatos naturais, eles podem ou não acontecer de maneira diferente. Mas vamos supor que você viu algo acontecer desde quando você passou a ter discernimento do sol. O sol nasce todas as manhãs. Se você dissesse assim para mim, o sol vai nascer amanhã, não quer dizer que você está certo em David Hume. Porque não há nada que assegure que o sol vai nascer amanhã, salvo a sua crença de que ele vai nascer amanhã. Isso é só uma ideia. A sua ideia, ela não condiz com o fenômeno. Porque a sua ideia, por uma questão de coerência lógica, dada a repetição, diz que o sol vai nascer amanhã. Mas não quer dizer que vai. Então a mesma pessoa que diz o sol não vai nascer amanhã, ela tem uma proposição tão segura quanto aquela que afirmou que o sol vai nascer. Para nós sabermos qual dessas afirmações, qual dessas proposições são verdadeiras, a gente depende do fato e não da coerência da ideia. É isso que o David Hume está afirmando no texto, que nós temos dois grupos da mente humana, dois grupos de objetos do espírito humano, da ciência da natureza humana, que são as ideias que derivam da minha experiência e dos fatos que eu observo. As minhas ideias trabalham dentro de um processo de coerência lógica. Os fenômenos não dependem daquilo que eu penso, porque a natureza tem uma regra própria de operar. Não por acaso, aqui na mente humana, lá no finalzinho, eu trago para você uma coisa chamada classificação das ideias produzidas pela imaginação.
E nós temos um grupo de ideias chamado relações. E essas relações podem ser relações de ideias comparadas, vou destacar aqui, como pode ser relações de fato, que são ideias originadas da experiência. Lá no texto, ele diz assim, ó, os fatos, que são segundo os objetos da razão humana. Então, a relação de fato são os segundos objetos da mente humana. Os primeiros são as ideias. Só que veja, a relação de ideias é diferente da relação de fato. A relação de ideias, ela opera dentro do campo do demonstrativo e não admite contradição. Exemplo, matemática. As relações de fato operam dentro do campo do provável. Não depende da forma como uma opera, mas a natureza, então ela admite contradição. Então, ambas as afirmações, o sol nascerá ou não nascerá amanhã, são válidas. Nesse sentido, a gente pode voltar ao texto e resumir do seguinte modo. Hume está dizendo que a mente humana, ela adquire ideias a partir da experiência e a partir dessas ideias, eu elaboro raciocínios que independem da experiência e não admitem contradição. Só que quando eu remeto essas ideias às experiências, as experiências que originaram essas ideias não necessariamente vão se repetir da forma como elas sempre se repetiram, porque ela admite contradição. E aí ele continua. O contrário de um fenômeno natural qualquer é sempre possível. Pois além de jamais implicar uma contradição, porque na natureza não existe contradição. A natureza tem uma regra e ela segue essas regras. A contradição está no espírito humano. Pois além de jamais implicar uma contradição, o espírito concebe com a mesma facilidade de distinção, como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol nascerá amanhã é tão inteligível, é tão racional e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele não vai nascer. De que ele não nascerá amanhã. Podemos em vão, todavia, tentar demonstrar a falsidade de que ele não vai nascer. Mas como que eu vou provar isso racionalmente? Para provar isso, eu dependo do fenômeno. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição, e o espírito humano não poderia concebê-la distintamente. O espírito humano não aceita a contradição não está na mente humana, está na própria natureza. E aí, vai lá, no trecho acima, Hume contrasta os fatos aqui. Outro grupo de objetos da razão humana. Qual é o outro grupo de objetos da razão humana? Se uma é relação de ideias, se uma é relação de fato, a outra é relação de ideias. Então você já sabe. Então vá lá. Aqui é outro grupo de ideias. Qual que é outro grupo de objetos da razão humana? Os factoides, tais como exemplificados nos boatos e testemunhos maliciosos. Eu não sei nem o que o cara quer dizer com isso daqui. Mas o que é factoide? Factoide pode ser algo falso. Mas em David Hume seria interessante entender factoide como aquilo que você tomou como verdadeiro pela repetição. Então você presenciou tanta repetição de um fenômeno que você é levado a acreditar que aquele fenômeno vai continuar ocorrendo. Então factoides não tem a ver com relação de ideias, tem a ver com relação de fato, tem a ver com fenômenos. Então eu quero saber qual grupo contrasta com os fatos. Não pode ser, então, portanto, os próprios fatos. Não pode ser a repetição desses fatos. Isso está errado. E tem B. As relações de ideias. Então, eu tenho relações de fato e relações de ideias, tais como exemplificadas nas proposições matemáticas. Relações de ideias, que opera no campo demonstrativo, não admite contradição, é um conhecimento universal necessário e é representado pela matemática. Cara, me parece que esse item aqui é o item verdadeiro. Então, aquilo que faz contraponto aos fatos são as ideias. Ideias e fatos. Faz muito sentido isso. Hume contrasta os fatos. Mas que palavrinha, né? Contrasta. Dicção. As intuições místicas, tal como exemplificadas as revelações contidas nos textos sagrados. Galera, isso aqui eu nem sei dizer
por onde começar que isso aqui tá, cara, isso aqui não tem nada a ver, bicho, até é difícil isso. O cara inventou um negócio e colocou aí misticismo. Não existe isso em David Hume, misticismo, essa ideia de uma coisa exterior que não é nem natural e nem racional, ligada ao divino. Não tem isso daqui, cara. É difícil dizer pra você, pô, ela tá, não tem, isso aqui não tem relação com David Hume, é uma invenção qualquer que o cara fez aí a questão. Tá bom. Qual outro grupo de objetos da razão humana que se contrapõe aqui aos fatos? As evidências empíricas? Galera, a evidência empírica é o próprio fato. Então não pode ser esse aqui, que ele diz as evidências empíricas tais como exemplificadas nos relatos de experiência. Evidências empíricas exemplificadas nos relatos de experiência são fatos. As sensações subjetivas. A sensação não é a relação que eu tenho com o mundo? Não se trata das minhas impressões? Então essas sensações subjetivas são sensações subjetivas de quê? De fatos. Então não refere-se às ideias, refere-se à minha experiência. Então as sensações subjetivas, tais como exemplificadas nos juízos estéticos. Rapaz, ele já meteu aqui estética, hein? Tá bom. A gente sabe que esse item aqui é falso porque as sensações subjetivas refere-se à sensação com algo, então, portanto, aos fatos. E eu quero aquilo que se contrapõe aos fatos, que são as ideias. A gente já sabe que ele é falso. Mas veja, juízo estético. Juízo é quando eu estabeleço uma relação de valor, uma valoração sobre algo. E em David Hume, o juízo estético das coisas passa necessariamente pelas sensações subjetivas. Então a questão estética em David Hume está ligada à experiência subjetiva do sujeito. Então esse item aqui, nós sabemos que ele é falso, eu aproveitei para explicar aí a questão dos juízos estéticos em David Hume. Fechou? Galera, que questão, hein? Nossa! Puxada demais. Mas vai lá, né? Vamos partir agora para a questão 9, FUVEST. Tá? FUVEST é a Fundação Universitária para o Vestibular. E ela faz isso para a USP, Universidade de São Paulo. Pô, a filosofia tá a cada ano aí mais forte nas instituições públicas, sobretudo aquelas com altíssimo nível e grande concorrência. Então vamos lá. De novo, primeiro a gente lê, depois a gente comenta. Lembrando, o texto não está aí à toa. Quando você não entende ele, é porque está te faltando subsídios teóricos à compreensão. O filósofo David Hume apresenta a seguinte relação entre sensações, ou, em suas palavras, sentimentos e ideias. Então, ele vai falar alguma coisa relacionada a sensações. E a sensação pode ser uma sensação de sentir ou uma sensação de pensar, que é a percepção da mente humana. Ele vai falar de novo do aparelho representacional de Hume, que é o ato de sentir e de pensar. E o trecho ele diz assim: em suma, todos os materiais do pensamento são derivados do nosso sentimento externo e interno. De novo, a mesma coisa. Apenas a mistura e composição destes materiais compete à mente e à vontade. Ou, para me expressar em linguagem filosófica, todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias das nossas impressões ou percepções mais vividas. Então tá aí de novo David Hume, investigação sobre o entendimento humano. Ele está dizendo para você que toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Essas impressões geram ideias vividas que ficam armazenadas na memória, que é passivo. A imaginação, por ser ativa, cria ideias a partir da associação de ideias vividas. Ambas, tanto a ideia criada quanto a ideia vivida, pode ser simples ou complexa. Então eu tenho sentir aqui e eu tenho pensar aqui. O sentir ele é mais intenso do que o pensar. Se o sentir é mais intenso do que o pensar, naturalmente o sentir gera o pensar. Então a gente volta no texto e eu faço as anotações nele agora. Em suma, todos os materiais do pensamento são derivados do nosso sentimento externo e interno. Então tá aqui, ó. As impressões, os sentimentos externos e internos geram o nosso pensamento. Foi o que ele afirmou aqui. E esse pensamento é o que ele chamou aqui. Todos os materiais do pensamento, todas as ideias são derivadas das impressões.
Apenas a mistura e composição desses materiais compete à mente humana. Então, essa ideia de misturar as coisas, por exemplo, para criar uma esfinge, compete à mente humana. Qual parte da mente humana? A imaginação. Ou, para me expressar em linguagem filosófica, todas as nossas ideias e percepções mais fracas são cópias das nossas impressões. Se as impressões mais fracas são cópia das impressões, e o que são cópia das impressões? Ideias. Ou percepções mais vívidas. Ah, rapaz, aqui eu li errado, hein? Acho que esse aqui é um acento, hein? Bem, então se não for acento é vividas. Se for acento é vívidas. E aí eu teria que olhar o texto original. Bem, de maneira veloz, eu já fui lá olhar na questão original, é vívida mesmo, tá? Tem um acento aí. Ficou bem pouquinho, né? Mas é um acento mesmo, tá? Ou percepções mais vívidas. Desculpa aí a confusão. Se toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, agora a gente pode fazer a questão. Pô, até aí tá tranquilaço, né? Então vamos lá. É possível tornar mais clara a concepção de Hume, vinculando-a a fatos cotidianos. Qual situação confirma a relação proposta no excerto? Qual afirmação confirma a relação proposta no trecho de David Hume? Você já aprendeu que toda e qualquer ideia, nossa, de novo, que saco isso, é uma cópia das impressões. E as impressões são mais intensas que as ideias. E as ideias dependem das impressões. Então tá lá. Qual a situação confirma a relação proposta no texto? Beleza. Letra A. Algumas pessoas não sabem de onde vêm os sonhos. Olha, eu não tenho ideia qual que é a relação desse item com o texto, porque David Hume não trabalha a ideia do sonho. Então deixa aí, né? Mas vai que tá uma loucura danada a questão, deixa aí. Uma pessoa com boa memória pode se lembrar mais facilmente das suas ideias. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Uma pessoa com boa memória pode se lembrar mais facilmente de suas ideias, sim. Uma pessoa que nunca experimentou o Guaraná não pode ter a ideia de seu sabor. Opa, sim também. Não, mas tem mais de uma verdadeira? Que estranho. É possível manter a ideia de um cavalo alado por muito tempo na mente. Claro, se você tiver saúde, você pode manter essa ideia na sua mente. Comer uma maçã envolve experiências sensoriais, eu tenho certeza disso. Então quer dizer que eu tenho 4 itens corretos e um item incorreto? Já que o professor nunca falou de sonho em David Hume, já sabemos que esse item aqui é falso. Tá, mas se ele está perguntando qual situação confirma a relação proposta no excerto, a gente tem que observar uma coisa muito curiosa. Tem vestibulares que às vezes ele faz assim, ó. Dadas as proposições abaixo, assinale a que melhor representa o excerto acima. Poxa, essa questão é muito difícil. Então, o que faz essa questão da USP difícil não é nem a questão em si, mas a forma como ele pergunta, colocando itens que estão de acordo com a teoria do David Hume. E aí a gente vai observar o seguinte ponto agora. É possível tornar mais clara a concepção de David Hume vinculando-a a fatos cotidianos. Então a gente vai vincular isso a fato cotidiano. Então tá bom. Uma pessoa com boa memória pode se lembrar mais facilmente das suas ideias? Pode. Então ele está lá sentado e ele lembra das ideias dele. Isso está ligado a fato ou a memória? A memória. Então não pode ser esse item aqui. Ele é correto de acordo com a teoria de David Hume, mas ele não está ligado a fato. Não é relação de fato, é relação de ideias. Uma pessoa que nunca experimentou o Guaraná não pode ter a ideia do seu sabor. Isso é uma coisa própria do cotidiano, experimentar algo. Me parece, então, que é a letra C. Letra D. É possível manter a ideia de um cavalo alado por muito tempo na mente. Bem, perceba que eu estou tratando não de fato, mas da capacidade do sujeito em pensar em um cavalo alado. Então não pode ser esse item aqui. Esse item aqui ele é
Falso. Comer uma maçã envolve experiências sensoriais. Ele está afirmando para você que comer uma maçã envolve experiências sensoriais. Isso é uma afirmação. E por ser afirmação, não está relacionada a um fato, está relacionada a uma proposição, a uma ideia. Então não é esse item aqui também. Então ficou letra C, C de quindim. Mas professor, quindim não se escreve porque não importa, a gente sempre tem que achar o quindim nas questões. Então tá aí, uma pessoa que nunca experimentou Guaraná não pode ter ideia do seu sabor. Porque ele disse, é possível tornar mais clara a concepção de Hume, vinculando a fatos cotidianos. Isso aqui não é um fato. Isso aqui é uma ideia. Isso aqui é uma ideia. Isso aqui é uma ideia. Isso aqui, experimentar uma maçã, é um fato. Então ficou letra C. Pô, questãozinha puxada, né, meu? Tá doido, meu irmão. USP. Já caiu questão assim também em Uberlândia, foi uma questão de Aristóteles. Então a gente parte agora para a questão 10, Universidade Estadual do Ceará. Vamos primeiro ler o texto, depois de ler o texto a gente parte para as questões. Vai lá. Podemos dividir todas as percepções do espírito em duas classes ou espécies que se distinguem por seus diferentes graus de força e vivacidade. De novo. Olha o que ele está dizendo para você. De novo. Podemos dividir todas as percepções do espírito em duas classes ou espécies que se distinguem por seus diferentes graus de força e vivacidade. Deixa eu destacar aqui. Em outras palavras, ideias e impressões. As menos fortes e menos vivas são geralmente denominadas pensamentos ou ideias, que é o que está aqui. A outra espécie podemos denominá-las impressões, que é o que está aqui. Não mudou. Você consegue, a partir desse momento, perceber um padrão na elaboração das questões de David Hume, independente do lugar. A outra espécie podemos denominá-las impressões, empregando esta palavra num sentido diferente do usual. Pelo termo impressão, entendo, pois, todas as nossas percepções mais vivas. Quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. Em algum momento da resolução de David Hume, em algum momento, parece-me que esse texto já apareceu. Talvez o que mude seja a tradução. E a tradução, ela interfere muito. A tradução é uma coisa muito importante em filosofia. Mas a ideia continua sendo a mesma. Tá bom. Onde que eu parei, hein? Tá. E as impressões diferenciam-se das ideias, que são percepções menos vivas, das quais temos consciência quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou dos movimentos acima mencionados. De novo, David Hume, investigação acerca do entendimento humano. Então está mantendo o padrão aí das obras que estão sendo utilizadas para elaboração de provas. Já sabemos que o texto está se tratando da forma como Hume entende a mente humana, a ciência da natureza humana, a percepção da mente humana, a razão humana, o espírito humano, que é o pensar e o sentir. O filósofo empirista Hume considera que as impressões são sensíveis em sentido amplo do termo, mas as ideias são espirituais. Bem, as impressões são sensíveis de sensação? Sim. Ele trabalha as impressões em sentido amplo, tanto no sentido de sentidos quanto no sentido de sentimento, daquilo que é sensação externa e interna? Sim, está correto. Correto. Mas as ideias para eles são espirituais? Não, as ideias para eles são cópia das impressões, é uma questão racional. Então não pode ser esse item, não pode ser a letra A. B. As ideias são fortes, pois são pensamentos, mas as impressões são fracas, pois são sensíveis. Galera, já está falso, tá? Então, só para lembrar, é sempre mais intenso sentir do que pensar. É sempre mais intenso você tomar uma bebida que você gosta do que você pensar em estar tomando ela. Então, as ideias em relação às impressões, elas são o que? Menos intensas. Aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Níveis de intensidade da percepção da mente humana. As impressões são sempre mais intensas do que as ideias. Então esse item está falso.
Letra C. As impressões nascem das ideias. Não é o contrário, não. Não é as ideias que nascem das impressões. As impressões nascem das ideias ou pensamentos por serem percepções do espírito. Não, é o contrário. É o contrário. As ideias nascem das impressões. Então só pode ficar D de docinho, daquele docinho maravilhoso. Percepções são formas, umas sensíveis, outras ideadas, com que o espírito percebe o real. Perfeito. Ficou letra D de docinho. Fechou? Questão tranquila, né? Muito tranquila da Universidade Estadual e do Ceará. Talvez assim, tranquilo em relação às que nós já fizemos. E de novo essa ideia de impressões, de ideia, de intensidade e tudo mais. Partimos agora para a questão 11. Unespar, Universidade Estadual do Paraná, mais uma instituição aí estadual pública. A gente está fazendo questões, imagina, do Paraná, São Paulo, Ceará, Minas Gerais. Lá na parte a gente fez questão da Fundação Getúlio Vargas, fizemos USP. Isso dá para você ter uma referência da importância da filosofia aí nos vestibulares concorridos, não tem como escapar. E aqui vem a questão 11, vai ser a primeira vez que vai surgir uma obra que não seja investigação acerca do entendimento humano ou em algum momento aqui tratado da natureza humana. Então tá aqui. Leia o trecho abaixo, retirado do ensaio do Padrão do Gosto de David Hume. Tá lá. Ele colocou o nome da obra aqui e a referência dessa obra aqui. Um jeito diferente de se fazer, mas tudo bem. Tá valendo. Vamos ler o texto primeiro? Bora. Tá, bora. É com boa razão, diz Sancho ao cavaleiro narigudo que pretendo julgar de vinhos. Esta é uma qualidade hereditária de nossa família. Não, esse aqui é um trecho de uma crônica, tá mais para um conto. 2 de meus parentes foram certa vez chamados a opinar sobre um barril de vinho supostamente excelente, pois era antigo e de boa safra. Um deles o saboreia, considera e após madura reflexão declara que o vinho é bom, não fosse por um vestígio, saiba vestígio, de couro que percebera nele. Então ele percebeu, ele falou que o vinho é bom. Então um dos caras experimentou e falou assim, cara, esse vinho é bom. Ele tem um problema, que ele tem vestígios aqui de couro. O outro, depois de usar as mesmas precauções, também dá veredito favorável ao vinho, com a ressalva de um gosto de ferro que facilmente se distinguir ali. Então, para ambos o vinho é bom. Um fez uma crítica, porque ele tem vestígios ali de couro, o outro tem vestígios ali de gosto de ferro. Não pode imaginar o quanto ambos foram ridicularizados por seus juízos. Então imagina, os caras foram chamados para degustar um vinho de excelência. Ambos chegam à mesma conclusão, que o vinho é bom. E pelo texto dá a entender que eles estão fazendo isso e alguém está observando. Ambos avaliam o vinho como bom e fazem críticas a esse vinho. São críticas diferentes de um mesmo vinho julgado como bom. E eles são ridicularizados por isso. Já imaginou? Mas quem riu por último? Esvaziado o barril, encontrou-se no fundo dele uma velha chave de ferro presa a uma correia de couro. Ou seja, ambos conseguiram ter uma percepção que somente pessoas muito acostumadas na degustação com vinho conseguiriam. Perceba que aqui em David Hume nós estamos falando de estética. Nós estamos falando de gosto. Estética em filosofia não é um salão de beleza. Estética em filosofia é um ramo específico, assim como a ética, a política, a teoria do conhecimento, a lógica. A estética na filosofia é a parte que busca compreender o conceito de belo. E belo não é o mesmo que bonito. Belo é aquilo que é excelente, que é sublime, que é único, que é ímpar, que se destaca. Exemplo, o quadro da Mona Lisa, ele é belo.
E tem pessoas que vão dizer, não, mas aquele quadro ele é horrível. Beleza, perceba que existe uma diferença entre bonito e belo, mas ele é único, ele é ímpar. As características que o compõem o fazem belo. Então, belo é diferente lá de bonito. E aí ele vem e diz assim, a cenário alternativo que mais se aproxima da ideia exposta no texto acima. E a gente precisa trabalhar cada uma dessas partes, então vamos lá. Então vamos lá, letra A. Tá, a cenário alternativa que mais se aproxima da ideia exposta no texto acima. Não, aqui ó, que mais se aproxima da ideia exposta no texto acima, quer dizer que a gente pode ter mais de um item verdadeiro. Essas questões são difíceis. Segundo Hume, a beleza é uma característica difícil de perceber e por isso é necessário construir um método preciso. Olha, de fato, em David Hume, o conceito de belo é uma característica difícil não só de perceber, como ser construída, porque é conceitual. Mas não existe método para isso. Porque o conhecimento humano, a estética em David Hume, ela é construída a partir da sensibilidade do sujeito. Então, não existe aqui um método. Esse item aqui ele é falso. Então, na hora que ele diz assim, segundo Hume, a beleza é uma característica difícil de perceber. Verdadeiro. E por isso é necessário construir um método preciso. O método indutivo, empírico, por natureza, ele não é preciso. Então, isso já faria o item C falso. Item B. Segundo Hume, o paladar é o mais impreciso dos sentidos, e por isso houve a diferença no julgamento narrado na história de Dom Quixote. Hume, em momento nenhum, destaca um sentido em relação aos demais. Na história da filosofia, o Aristóteles ele dá uma referência à visão em relação aos demais sentidos. A visão para ele é o principal dos sentidos. Para David Hume, todos os sentidos são importantes e cada sentido desempenha a sua função. Então, segundo David Hume, o paladar é o mais impreciso dos sentidos. Não. Todos os sentidos são importantes e cada um desempenha o seu papel. Não se trata de precisão ou não. Para Hume, a construção do padrão do gosto depende de entender que a beleza é uma característica das coisas mesmas. Se eu como uma maçã, não, vamos mudar. Se eu tomo um café e você toma um café, pode ser que você goste, pode ser que eu goste, pode ser que você não goste, pode ser que eu não goste. E pode ser o contrário, eu gosto e você não, eu não gosto e você gosta. Então Hume diz assim, ó, a construção do padrão do gosto depende de entender que a beleza é uma característica das coisas mesmas. Depende de você e eu compreender que a beleza do café está no café. Não, a beleza do café está no gosto que eu sinto dele. Então, esse item aqui ele é falso. Para Hume, a construção do padrão do gosto, então quer dizer, o gosto ele é subjetivo. Mas como que eu crio um padrão do gosto? Para que eu possa estabelecer críticas, ser um crítico. Então, para Hume, a construção do padrão do gosto depende de entender que a beleza é uma característica subjetiva e não das coisas mesmas. Esse item aqui, inclusive, ele vai contra o item C. Então, nos parece que é a letra D. A construção do padrão do gosto depende de todos nós entendermos que a beleza é uma característica subjetiva, ou seja, é nossa, e não das coisas mesmas, porque a característica do gosto não está na coisa, mas aquilo que eu sinto dela. Então, nós temos vários críticos de bebidas. Exemplo, vinho. A construção do padrão do gosto de um bom vinho não está no vinho, nas pessoas que experimentam. E ali cria-se um padrão para dizer, olha, esse vinho é bom, esse vinho não é. Então, é a letra D. A letra E tem uma coisa muito curiosa. Ela diz assim, segundo Hume, a beleza é um conceito que só pode ser construído pela experiência. Galera, a beleza não é um conceito construído pela experiência. O gosto é um conceito construído pela experiência. E o padrão do gosto eu estabeleço como belo. O que significa dizer que a ideia de beleza não nasce da experiência, mas ela passa pela experiência. Beleza?
Então ficou letra D de docinho, e você já sabe qual que é o docinho mais gostoso do universo. Por fim, questão doce, questão aberta, canseira, né? UFO, Universidade Federal de Uberlândia, lá tem segunda fase. Leia com atenção o texto e responda as questões a seguir. Ufa! Vamos lá. Vemos que qualquer impressão da mente ou do corpo é constantemente seguida por uma ideia que a ela se assemelha e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. A conjunção constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas das outras. E essa anterioridade das impressões é uma prova equivalente de que as nossas impressões são as causas de nossas ideias, e não as nossas ideias as causas de nossas impressões. David Hume, Tratado da Natureza Humana. Então vamos à compreensão de cada uma das partes do texto. Ele diz assim: vemos que qualquer impressão da mente ou do corpo é constantemente seguida por uma ideia, ou seja, toda impressão ela gera no sujeito uma ideia. Não interessa se essa impressão é externa ou interna, ela gera uma ideia vivida que fica registrada na memória. Vemos que qualquer impressão da mente ou do corpo é constantemente seguida por uma ideia que a ela se assemelha, e da qual difere apenas nos graus de força e vividez. Claro, as impressões são mais intensas do que as ideias. E as impressões externas são mais intensas do que as impressões internas, que são mais intensas do que as ideias vividas, que são mais intensas do que as ideias criadas. Então está aqui o grau de percepção, de força e vividez das ideias. A conjunção constante de nossas percepções, a soma constante de nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são as causas das outras. Tá. Então, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Uma é causa da outra. E essa anterioridade, primeiro das impressões, né? Primeiro tem impressões, depois ideia, essa anterioridade das impressões é uma prova equivalente de que nossas impressões são a causa de nossas ideias e não nossas ideias são as causas de nossas impressões. Traduzindo, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Quais os dois principais termos ou conceitos? Termos ou conceitos. Ele quer duas palavrinhas aqui. Que Hume relaciona nessa passagem? Tranquilo demais. Imagina, pensamentos e impressões. Impressões e ideias. Essa é a resposta, tá? Sem moagem. Quais são os dois principais conceitos que Hume relaciona nessa passagem? Então tá aqui, impressões. Você pode escrever aqui, impressões. Qual que é a outra palavra aqui? Vamos continuar, vou achar essa palavra. Ideias. Fechou. Essa é a resposta. Essa relação caracteriza a posição de Hume no tocante à teoria do conhecimento. Essa posição ficou conhecida como empirismo, realismo e idealismo. Aqui é David Hume. Aqui é David Hume. Então a resposta é empirismo. O empirismo é a corrente filosófica que afirma que o conhecimento depende da experiência. A questão C é curiosa, porque ela diz assim: a partir do texto acima e da sua resposta na questão B, explica a posição que Hume assume em relação à teoria do conhecimento. Se você errar B, você vai errar C. E aí ele pergunta aqui, explique a posição que Hume assume em relação à teoria do conhecimento. Quantas vezes a gente repetiu isso durante a resolução das questões? Em David Hume, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Logo, não existem ideias inatas. Perfeito. Está respondido. Está encerrado as questões de filosofia para você. Espero ter te ajudado aí pra caramba. Resolver questão de filosofia não é brincadeira, mas é muito importante, porque só a teoria não dá. Beleza? Galera, então um abraço. Até mais.